Hoje, né, eu louvo a Deus que retomamos, né, nossa escola bíblica. E eu convido você, viu? Aconselho você, não perca não. Glória a Deus, é riquíssimo o conteúdo que vem do céu. E Diácono Robson, o professor Bruno, ele disse algo a respeito de João Batista, né? Que eu posso dizer que me incentivou na caminhada. Como diz, confirmou meu ministério. E ele diz que João Batista, aquele homem que nasceu para um propósito, né? Que era pregoar a salvação, o arrependimento dos pecados e batizar o nosso Salvador. E ele falou algo que me tocou. Que João Batista, ele foi surpreendido por Jesus. João Batista esperava ser batizado por Jesus. Mas Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, pediu que ele o batizasse. E eu aprendi muito hoje. Louvado seja Deus, que Deus, ele olha para nós de uma forma diferente. E ele usa aquilo que muitas vezes para nós era um defeito, que era uma imperfeição, para a glória dele, ele transforma, né? Ele pega um Pedro bruto, um João Batista destemido, e usa para a glória dele. Então eu vejo que Deus aproveita tudo no ser humano. Suas imperfeições, defeitos, erros, tropeços, e faz de tudo isso algo lindo e maravilhoso, que o próprio homem se surpreende, né? Então eu louvo a Deus, que Deus abençoe meu filho, dando sempre essa revelação, inspirando, capacitando. Foi maravilhoso, irmãos. Só digo para vocês, não percam. Deus é fiel. Aleluia. E eu pude receber a minha parte também, né? João Batista, Jeremias, glória a Deus, Isaías, Ezequias, Oséias, os profetas do Senhor, os homens comuns que foram chamados por Deus para fazer a diferença na terra. Mas o que me chama a atenção é que nada era sobre eles. Era tudo que Deus era capaz e é capaz de fazer através do homem. Amém? Então tome posse no nome de Jesus. Deus é fiel e Ele nos usa da forma que Ele quer. Aleluia. Vamos à leitura da palavra. Daniel capítulo 3. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Deus tem recompensa para quem é fiel. E digo mais, Deus quer se revelar como quarto homem na sua fornalha. O que a fornalha representa? Um lugar de perigo, de morte, de destruição, não é isso? E uma fornalha 7 vezes mais aquecida. É sem chance, zero de chance da pessoa sair dali. E se você prestar atenção na leitura, glória a Deus, a Bíblia diz que os guardas, os soldados que foram levar os 3 jovens, eles não suportaram o calor que vinha de lá de dentro, de tão quente que a fornalha estava. Vamos ler. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor, Daniel 3, fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros e conselheiros oficiais de todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quero dizer para você que nenhum homem, por mais poderoso, a gente está vendo aí os noticiários quentinhos, né? Do senhor Nicolas. Glória a Deus. O homem, por mais ameaçador, poderoso, seja no poder aquisitivo, seja na inteligência, na sabedoria, seja na força bélica, diante de Deus ele não é nada.
E eu ouvi uma profecia que falava a respeito disso, que Deus está chegando na terra para limpar. E está começando pelos grandes, que se acham grandes, mas não é nada. Glória a Deus. Foram anos, o povo sofrendo, e será que Deus não estava vendo? Aí eu digo para você, será que Deus não está vendo sua fornalha? Que você está passando? Que você está vivendo, enfrentando? Ele está vendo, meu irmão. Ele está vendo, mas fornalha tem propósito. Diga amém. Fornalha tem propósito. Glória a Deus. Não é nada em vão. Nada do que você está vivendo, passando, foi por um acaso. Ah, porque eu mereço. A gente sabe que todo plantio tem uma colheita. Mas muitas vezes Deus permite a fornalha, a cova, o poço, glória a Deus, o deserto, o vale, é para algo maior. E algo que vai mudar a sua vida por completo. Deus não faz nada pela metade. Glória a Deus. E Deus não respeita homem algum na terra que queira ser maior do que ele, pois está escrito: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quer um bom conselho? Quer ter o favor de Deus? Continue sendo humilde. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Deus seja louvado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Glória a Deus. E qualquer que, versículo 6, se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Glória a Deus. Aí vamos ao que interessa. Louvado seja Deus. No versículo 8: e no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Glória a Deus. Versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou o rei e disse-lhe: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 3 jovens de postura, que juntamente com Daniel adoravam a Deus, que passou por um processo de renúncia,
de obediência a Deus, agora se vê, eu creio que no seu pior momento. E quantas vezes você tem tentado, se esforçado, fazer a vontade de Deus, renunciado à sua vontade, e parece que você está vivendo numa fornalha que está aquecendo mais e mais. Essa é a má notícia, mas tem a boa notícia. Esses 3 jovens não eram qualquer pessoa, eram escolhidos de Deus. E eles tinham tanta convicção em Deus, que eles não fizeram oposição alguma, não colocaram um rosto na parede para reclamar com Deus. Mas Deus, eu sirvo o Senhor, tenho renunciado toda a minha juventude, estou aqui nesse reino, longe da minha casa, da minha cultura, da minha religião, vivendo com um povo estrangeiro, idólatra, pagão. E agora, Senhor, o Senhor me permite entrar numa fornalha? Cadê o Senhor? Não, eles não fizeram isso. Louvado seja Deus. Eles de bom grado, eles foram. Mas às vezes a gente faz a leitura da Bíblia e acha, né? A gente tem uma concepção de que eles foram sorrindo. Mas naquele momento, como é que estavam os pensamentos e sentimentos desses 3 jovens? Porque ninguém é sangue de barata. Mesmo você servindo a Deus, você tem medo. Mesmo você servindo a Deus, você chora. Mesmo servindo a Deus, você às vezes até duvida. Isso é a nossa humanidade. Glória a Deus. Não há super cristão, super pastor, super homem, mulher maravilha. São homens e mulheres que no meio da prova tem dúvidas, chora, às vezes quer desistir, louvado seja Deus. Às vezes pede a morte, como Elias, porque está cansado da luta, está cansado da fornalha. Luta, luta, luta e não vê nada. Mas algo que Deus me falou e Deus confirmou através da vida do missionário, nesse dia de hoje, o Espírito Santo falava: enquanto você está na fornalha, há algo acontecendo que você não está vendo, porque eu estou trabalhando no secreto, no silêncio. E isso é o que move a nossa fé. É nessa hora que Deus, ele observa, ele analisa como está a sua fé. Ter fé em Deus aqui dentro é muito bom. A gente canta, pula, grita, exalta o nome do Senhor, é maravilhoso. Mas no secreto, na sua fornalha, como é que Deus tem sido exaltado? Ele tem sido exaltado? Ou a gente está murmurando, reclamando, colocando a culpa nas pessoas? Glória a Deus. É nesse momento que Deus nos mede a nossa fé. Deuteronômio 8, não me recordo o versículo. Ele diz assim: te levei ao deserto, te fiz passar fome, para ver o que estava no seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Será que esses meninos não sentiram pavor, pânico? Ali no corredor da morte, já vendo os soldados tudo morrendo, antes de entrar. Veja como estava quente. Glória a Deus. Mas eles propuseram no seu coração, desde quando entraram na Babilônia como cativos, a não se contaminar. Se eles passaram todo esse tempo se preservando, se guardando, se purificando, se abstendo, renunciando, meu irmão, uma fornalha já estava no final do caminho. O mistério é muito grande. Sabe o que Deus quer dizer? Você chegou até aqui, vai parar por quê? Vai desistir por quê? Glória a Deus. Lembre do esforço que você fez, as renúncias, e agora você está com medo da fornalha. Glória a Deus.
Substitua esse medo por confiança em Deus. Mas eu não vejo, eu não toco, eu não sei como é Deus, o que Ele quer de mim. Só confie nele. Aleluia, só confie nele. Ele não quer que você entenda, que você questione, que você negocie com ele. Ele quer que você confie nele. É bom confiar em Deus quando tudo vai bem. É bom confiar em Deus quando tudo dá certo. Mas o melhor ainda é confiar nele quando você não tem expectativa nenhuma. Quando você já chegou no fundo do poço. Porque fundo do poço não tem mais fundo não, meu irmão. Chegou no fundo, a proporção agora é o quê? Jogar uma corda lá e você subir. Agora tem que confiar. Eu decido confiar. Não é hoje, eu ouvi o que eu estou ouvindo. Senti a emoção do que eu estou ouvindo. E amanhã, na minha fornalha, eu esquecer de tudo. Não. Confiar e fé é decisão. Eu creio, estabeleço isso para a minha vida. Não importa o que aconteça, eu creio. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Lucas 22, 42, Jesus é a prova, assim como esses 3 jovens, da agonia, da humanidade, do medo. Que diz assim, Lucas 22, 42. Ele orou ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Confiança. E olhe que Jesus não tem comparação o que ele viveu para o que Daniel e os seus 3 companheiros passaram. Glória a Deus. Jesus não teve o 4º homem, nem o 5º, nem o 3º, nem o 2º. Jesus foi só. Ainda que ele tinha, eu já ouvi pessoas ao redor dele, seus discípulos, os seus discípulos mais chegados. Ninguém pôde viver o processo dele. Aleluia, mas ele caminhou confiando em Deus. Caminhe confiando em Deus. É o diagnóstico médico? Confie em Deus. É a situação? É o juiz? É o advogado? Confie em Deus. Não coloque um ponto final aonde Deus não colocou. Aleluia. João 6,38. Porque eu desci do céu para fazer, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Era a vontade dos 3 jovens ir para uma fornalha. Glória a Deus. Eles estavam vivendo em paz. Crente vive em paz, meu irmão. Crente não anda de problema com ninguém, não. Mas você já percebeu que o inferno se incomoda com a sua vida, com a sua postura? Não é por causa de você, não. É o que você carrega. Aleluia. E quem você é? Você é filho. Filho de Deus. Aleluia. E para você ver que eles não faziam nada, só adoravam o seu Deus, não eram rebeldes. Aleluia. Não batia de frente com o rei, com ninguém. Eles estavam ali servindo no reino, mas eles tinham a fé dele e conservaram. Mas aí o que acontece? Sempre tem uns abelhudos de plantão, meia dúzia de gente encrenqueira, né, usada pelo inimigo, que fica de olho na minha vida e na sua vida, na nossa postura. Todo mundo vai, mas você não vai. Todo mundo faz, mas eu não faço. Nós não fazemos. Todo mundo concorda, todo mundo vai fazer, mas eu e você não. E é isso que incomoda o inferno. Aí o inferno sempre vai levantar os seus mensageiros. Tinha eles ali observando a vida deles. O que esses meninos estavam fazendo de errado, minha gente? Servindo com excelência, mas cultivando a sua fé no seu Deus invisível. Glória a Deus. José do Egito,
Ele foi chamado na presença de Faraó, mas ele conservou a sua, ou era a hora de José brilhar. Não estou fugindo não, mas eu estou encaixando. Era a hora de José brilhar e dizer: agora eu vou à forra, agora eu vou me vingar de todo mundo, agora eu vou mostrar quem sou eu. Mas não foi assim. José saiu da prisão, glória a Deus, mas a prisão não estava nele, era só uma passagem ali. José foi ao reino, mas o reino não subiu a cabeça de José. É tanto que quando ele se apresentou diante de Potifar, todo mundo reverenciou, mas ele não. Eu só reverencio ao meu Deus. E olha que o menino estava saindo de onde? De uma prisão. E olha que o menino passou o que passou. Era agora a hora dele ir à forra, como diz lá fora. Agora vamos à forra, mas não. Ele foi humilde. Louvado seja Deus. E Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. Louvado seja Deus. E agora José recebe ali o anel, recebe a honra de Deus, mas ele continua humilde. José teve que enfrentar um momento muito difícil na vida dele. Sabe quando você passa o tempo, coisas que marcaram a sua vida, traumas, perdas, tragédias, mas o tempo passa e de alguma forma você acaba esquecendo, é ou não é? Porque Deus é misericordioso, Ele apaga. Você já pensou viver com traumas a vida inteira, meu irmão, sofrendo? Deus é misericordioso, Ele não permite. Chega um tempo que passa, fica lá tudo esquecido. Glória a Deus. Mas agora José está diante do seu passado. Agora governador. Aleluia. E ele teve que enfrentar o seu passado, seus traumas, suas dores, a rejeição, o abandono, o ódio, a inveja. Tudo aquilo veio à tona quando ele está diante dos seus irmãos. Seus irmãos que lançaram ele lá naquela cova e deram ele como morto para o seu pai. Apagou José da história. Mas aquilo que a terra abafa, aquilo que a terra quer matar, o céu tem memória. O céu traz a vida. É por isso que você está aqui. Esse trauma não lhe matou, essa dor não lhe matou, mas José agora teve que enfrentar. Às vezes Deus vai permitir o passado voltar, mas não se preocupe. É para deixar tudo bem claro que Ele não lhe matou. Que fizeram contra você não deu certo. Doeu, machucou, mas não lhe matou. Entenda isso. Mas Deus vai preparar o meu e o seu coração. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: o passado já morreu. Morreu não, meu irmão. Só morre quando tudo se resolve. Sabe por quê? Porque Deus é paz. E Ele quer deixar o teu coração em paz. Às vezes o passado vai voltar. Às vezes para não ficar, mas para se esclarecer. E às vezes para ser restaurado. Deus é Deus. Há muitas possibilidades. Quem sabe de tudo é Ele. Mas uma coisa, você que está aqui hoje, é você que está aqui. E é com você que Deus tem negócio nessa noite. Abra o seu coração. Permita Deus ser o quarto homem da fornalha da sua vida. O que isso quer dizer? Eu não estou vendo, eu não estou sentindo Ele, não estou tocando nele, mas eu sei que Ele está me guardando. E quando a gente confia e diz: ó Senhor, seja feita a tua vontade. É fornalha? Vamos para a fornalha. É cova? Vamos para a cova, Jesus. É deserto? Vamos para o deserto. Mas uma coisa eu te peço: vamos comigo. Sabe por que Deus permite alguns desertos na sua vida?
Você já ouviu falar de moletas humanas? Cordões emocionais? Deus quer, olha. O que isso quer dizer, pastora? Muitas vezes a gente está na igreja, serve a Deus, mas ainda está dependente do homem. Quando tem coisas que só Deus pode fazer. Daniel pôde intervir pelos os amigos dele? Daniel é governador, meu irmão. Mas ele não pôde fazer nada. Decreto do rei. Assinado, decretado e concluído, mas não com sucesso. Porque o quarto homem estava lá para desfazer os planos do inimigo. Aqui não. Aqui não, aqui tem testemunho. Glória a Deus. Então deixe, está na fornalha. Passe pela fornalha com uma convicção. Eu não estou só. Não posso vê-lo. Não posso tocá-lo. Glória a Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Aquele livramento. Aquela cova que se fechou. Lembra? Como diz o louvor. Você se lembra, irmão, daquele livramento? Aleluia. Era Ele. Oh Deus, mas tem horas que ela diz assim, mas eu não podia me poupar disso não. Tem, né, irmão, esse pensamento. Aí o Senhor diz, aí eu não sou Deus na sua vida. Como é que você vai contar o testemunho? Que eu sou Deus. Aí eu não sou Deus. Por isso, o que isso quer dizer? Ele vai permitir a cova. Ele vai permitir a fornalha. Ele não vai te livrar não, viu? Mas entenda uma coisa. Ele passa com você. Entendeu? Ele passa com você. Porque cova e fornalha tem propósito. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito? Versículo 14. 15. Agora, pois, estáis pronto quando ouvirdes o som. É isso aqui eu já li. Louvado seja Deus. 18. E se não, 17. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, não serviremos a teus deuses com D minúsculo, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia. Louvado seja Deus. E no versículo 21, e porque a palavra do rei apertava. Não tem fase da nossa vida que vai tudo apertando, 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 né? Você respira, daqui a pouco vem outra. Você olhou para o lado e disse: eita glória, aí já vem outra luta. Glória a Deus. É apertando, mas não é para a sua morte, não é para a sua destruição, é para que o nome do Senhor seja glorificado nesse laudo, nesse diagnóstico, nessa causa. Glória a Deus, nessa situação, o nome do Senhor será glorificado. Tenha um pouco de paciência. E entenda que a sua fornalha, aleluia, você não está sozinho. E digo mais, foram 3 na fornalha. Às vezes a gente acha que tudo de ruim é só com a gente que acontece. Ai meu Deus, nosso Senhor, parece que é só comigo. Não é não, meu filho. Não é não, minha filha. Foi 3. Mas 3 tudo colado, numa só fé, numa só convicção. É como nós estamos aqui hoje. Você veio para ouvir a voz de Deus, e você está ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Mas parece que tudo é mais difícil para mim. Não é. Não é não. Glória a Deus. Elias. Meu Deus, eu quero morrer. Parece que tudo está mais difícil para mim. Aí eu disse: Elias, sai da caverna, Elias. Elias, com você teve outros profetas que não se dobraram a Baal, Elias. Você não está só não. Glória a Deus. Aleluia.
Quando você quiser uma medida de fé para a sua vida, sabe aquele sacode para você crer? Lê as Escrituras. Veja o que aconteceu com os profetas do passado. Meu irmão, não teve nenhum que passou bonitinho. Foi aperto e aflição mesmo. Moisés, Josué, glória a Deus, Ana, aleluia, Esther, Ruth, Noemi. Veja a história desses homens e mulheres da fé. Foi perda, sofrimento, dor, momentos de decisão assim, vida ou morte, decretos. O cego, louvado seja Deus, estava destinado o resto da sua vida a ser cego, mas Jesus chegou e ele agiu de uma forma, eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus age de uma forma para a terra não entender, não é para a gente entender. Você já pensou hoje, nos dias de hoje, eu gosto de falar isso, Jesus chegar aqui e dizer: vem aqui minha filha, você quer ver? E ele cuspir aqui no chão uma terrinha, você vai escandalizar, vai, mesmo que você não fale, você... Jesus, não é? Hoje? Mas só sabe quem precisa. Glória a Deus, só sabe quem precisa. Jesus untou os olhos daquele homem, ainda disse assim: ó, vá se lavar. O homem com os olhos todos sujos de lodo, de cuspe, de terra, vá se lavar. Um homem cego de nascença, meu irmão. Isso é coisa para Deus. Então não questione a forma de Deus agir. Continue sua caminhada, fazendo o que você sabe fazer na casa de Deus, na sua casa, na sua vida. Continue sendo honesto, continue sendo fiel, e você vai ver o resultado disso tudo. Quem confia em Deus não se arrepende, nem será frustrado. Acredite, louvado seja Deus. O processo é doloroso, mas Deus é fiel, e o final das coisas é melhor do que o começo delas. É a Bíblia que diz, amém? Que você possa tomar posse dessa palavra. Eu vou ficar até aqui. Às vezes Deus não vai nos poupar da fornalha, porém não vai permitir que elas te destruam, porque na fornalha da aflição Ele se revela para nós, e aqueles que estão à nossa volta também conhecerão do seu poder. Tinha toda uma nação ali que era propósito de Deus, através desse momento de aflição deles. O seu momento de aflição é um propósito de Deus para muita gente. Diga: por quê, pastora? Porque o seu testemunho vai impactar. Eu quero agradecer a Deus, porque eu tive acompanhando uma amiga da gente de muitos anos. Eu era criança, né? A Denise. Ela não é cristã, mas ela passou por um processo no ano passado, glória a Deus, descobriu um câncer no seio e era maligno, tumor. Teve que ser submetida a uma cirurgia, deu metástase. E eu não sei, às vezes digo, eu sei que Deus existe, faz milagre, mas tem horas que a gente fica impactado, diz: como é que foi isso? E aquele processo, e ela mandava mensagem para mim chorando, e todos os dias o Senhor me tocava: não esqueça de Denise. Eu sempre mandava mensagem. Quando não, ela: minha irmã, eu estou com muito medo. Fazia a oração. E para a glória de Deus, ela foi curada. Ela voltou, fez a cirurgia. E quando voltou com o filho dela lá para o médico disse: não sei como foi isso, mas você está de parabéns, você está curada. Isso é coisa para Deus. Aplaude o Senhor, que Ele é fiel. E ali o Senhor disse: olha, é para carregar a cama. Lembra do milagre do coxo? A cama é para carregar. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, pastora? Para não esquecer o que Deus fez. É para anunciar. Aí o Senhor disse: ei, manda ela carregar a cama. Eu sei, Denise, ela não vai entender. Mas eu expliquei, né?
No popular, eu disse: olha, Denise, Deus lhe curou. Não é para você guardar na gaveta não, viu? Você vai anunciar a bondade de Deus. Minha irmã, eu faço questão de ir na sua igreja. Eu guardei todos os áudios, todas as conversas. As noites que eu não conseguia dormir, eu ligava aqueles áudios, você orando, era o que me tranquilizava. Eu disse: é Deus, minha irmã, então anuncie o nome do Senhor, porque só Deus tem poder de curar algo que é irreversível. Para o homem, para o médico. Então nunca fique com a palavra do homem. Fique com a palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Você vai ouvir muita coisa na caminhada, mas você só vai absorver aquilo que importa. E é isso que diferencia, aleluia, o cristão autêntico. Ele não fica dando ouvido a qualquer voz, não. Ele ouve a voz que lhe interessa, a voz que dá vida. E é essa voz que está falando com você hoje. O homem diz que não, o médico diz que não tem jeito, mas a última palavra é do Senhor. Passe na sua fornalha, meu irmão, glorificando. E aguarde a providência de Deus, porque essa fornalha, o quarto homem vai chegar e vai abalar, e você vai testemunhar. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor, e agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.